Então, vamos lá, gente, é o seguinte. Então, galera do pré-vestibular, como eu havia conversado com vocês, a gente tramou essa entrevista aqui com o professor Wallace, que já trabalhei com ele no projeto no passado, a bolsista Estela Martins aqui também, que trabalha atualmente no projeto de pesquisa com o Wallace. Um debate leve, uma conversa para a gente esclarecer algumas questões que às vezes a gente ouve por aí e não sabe muito bem como é que é, e nada melhor do que um professor da UERJ com a sua devida bolsista e eu, ex-aluno de graduação, mas agora na licenciatura, também falar para vocês um pouquinho de como funciona, como a sociologia é importante para a gente no vestibular e entender o sistema de cotas, essa discussão que às vezes vocês escutam, mas não fica muito claro. Tá? Então agradeço o interesse de vocês todos e espero poder somar, e a gente aqui está aberto para dúvidas também, se vocês tiverem, qualquer momento eu estou aí. Tá? Então é o seguinte, gente, estou aqui com o professor Wallace, tá? Ferreira. Ele é mestre em Sociologia pelo UPERJ, doutor em Sociologia pelo IESP, professor adjunto de Sociologia da UERJ, professor e coordenador da equipe de Sociologia do Instituto Aplicação do CAP. Ele atualmente tem um projeto de pesquisa em torno da sociologia e da visão dos licenciandos em relação à sociologia no Enem. Um projeto também de extensão que se chama Sociologia, Juventude e Cidadania, que eu iria levar para vocês se a gente estivesse no momento sem essa pandemia, para a gente discutir alguns temas relevantes para a juventude e linkado a temas que a gente trabalha no nosso cotidiano, mas infelizmente a gente passou por isso tudo e aí a gente preferiu fazer esse modelo de conversa, tá? Então é o seguinte, boa tarde primeiramente professor Wallace e Estela Martins, tudo bem, gente? Boa tarde. Legal, como é que vocês estão passando aí nessa pandemia, sobreviventes? Sim, e sobretudo remodelando nossos trabalhos, né? Deixando de estar presencialmente nas escolas, partilhando, tendo esse contato direto com os estudantes, não só os que a gente trabalha na UERJ e no CAP UERJ, mas também nos colégios que a gente está acostumado a visitar e desenvolver um trabalho bacana, falando de vários temas sociológicos. Então, estamos tendo a necessidade de trazer isso para o modelo virtual, que tem suas dificuldades, tem seu distanciamento, que é o mais chato, mas tem uma coisa boa que é a produção de algumas coisas que ficam gravadas com essa atividade. Então, os estudantes podem ver em vários momentos, né? Então, esse é o lado positivo, a gente tenta pensar positivamente. Com certeza. Torcendo muito para a vacina chegar logo e a gente poder se ver pessoalmente. Com certeza. Legal, gente. Vamos lá, eu separei algumas perguntinhas para vocês, algo assim pra molecada que já está acompanhando o conteúdo. Eu já fechei o conteúdo com eles, né? A gente teve que postergar o conteúdo por conta da mudança de inscrições e outros mais. Mas é o seguinte, para vocês, assim, qual que seria o papel da sociologia? Eu acho fundamental. Bom, a gente sabe que a sociologia estuda as relações sociais do passado, do presente, prevê, de certa forma, o futuro, mas nesse contexto de pandemia ela pode ajudar muita coisa, a entender o porquê dessa pandemia estendida no caso brasileiro, e aí a gente já pode pensar em algumas questões que estão diretamente relacionadas à própria preparação dos estudantes, para o Enem, os vestibulares, que conteúdos eles precisam estudar, e aí a sociologia ela tem uma contribuição enorme, não só ajudando os estudantes para as provas de redação, mas ajudando os estudantes também para a interpretação das provas de português, seja as provas objetivas, no caso do Enem, seja a prova do vestibular da UERJ, que é discursiva, ajuda muito nas ciências humanas, ali junto com a história, a geografia, com a filosofia, boa parte dos temas que a gente está olhando e observando hoje. Então, por exemplo, que público a pandemia atinge mais? Verificou-se que a população negra do Brasil é mais atingida, que tem morrido mais pessoas negras. A sociologia serve para explicar isso, que desigualdade impacta nesse tipo de realidade. Né? A própria questão da vacina, onde a vacina vai chegar primeiro? Na periferia ou nos grandes centros urbanos? É verdade? Particularmente, não deve ser uma vacina paga, quer dizer, paga pelo Estado, não vai ser paga pelas pessoas. Mas uma doença que mata muito também e é relativamente naturalizada para as pessoas é a dengue. Existe a vacina da dengue, é paga. Toma em 3 doses e é bem carinha. Né? Então, quer dizer, isso mostra... A sociologia vai explicar todas as questões. Por que de tudo isso? Sim. Eu acho que também, a gente quando está estudando no ensino médio, então num pré-vestibular,
a gente pensa muito na função daquelas disciplinas para o Enem, para o vestibular que a gente está ali se preparando. E a sociologia, além como outras disciplinas das ciências humanas, ela traz uma explicação e uma função que é além daquele vestibular. A sociologia traz também algumas angústias que hoje a gente tem de por que a gente está nesse cenário, por que a gente tem essa resistência por alguma mudança. Enfim, alguma resistência do cenário brasileiro, seja ele político ou social, a gente consegue compreender a partir da sociologia, sendo um dos mecanismos de explicação social. E aí o que é importante é a gente também, nesse momento de estudo, perceber que as disciplinas que a gente usa no ensino médio, ou usa para um vestibular, elas têm uma função na nossa vida prática, e não só de fazer você passar e entrar na universidade. Com certeza. A Estela tocou num ponto muito importante que a sociologia ajuda. Eu acho que a maioria das pessoas entende que a vacina é importante. Ok? Mas 1/4 da população americana, em pesquisa recentemente feita, disse que não pretende tomar a vacina do coronavírus porque tem medo, que acredita que a vacina pode produzir em você alguma coisa que vai alterar, enfim, a tua personalidade, uma coisa meio Matrix, né? Sim. Então, quer dizer, isso é o quê? A onda negacionista que está presente. É um fenômeno social, pois é. É um fenômeno social, exatamente. E aí, a sociologia nos ajuda muito em relação a essa visão de mundo, que é o quê? Valorizar a ciência. Né? E não levar para frente essa onda negacionista que está aparecendo fortemente no senso comum. Ampliar o horizonte, né, em relação às políticas públicas e à intencionalidade da vacina, da ciência, como trabalha os métodos científicos, né, que eu trabalhei com eles no início do ano também. Realmente, por aí, legal. Ampliar o senso crítico de uma forma geral. Pois é, sair um pouco desse senso comum para uma discussão um pouco mais aprofundada, né, da nossa realidade, né, algo que eu tenho tentado trazer para vocês aqui do pré-vestibular é isso, né, É porque, Marcão, o que vai aparecer na prova do Enem, o que vai aparecer na prova do UERJ é ciência. Com certeza. Enfim, vai ter nada lá falando que a Terra é plana. Exato. É redonda. Por exemplo, alguma coisa. Vai defender a vacina. Com certeza. E a prova vai ter conteúdo ligado ao que é consagrado cientificamente nas diferentes disciplinas, entre elas na sociologia. Perfeito, ótimo. Com certeza. Wallace, você tinha uma pesquisa no passado que trabalhou um pouco de como os temas da sociologia foram sendo apresentados, apareceram no Enem em torno de 2019 até 2018, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa pesquisa e como que realmente a sociologia vem aparecendo no Enem, nas questões do Enem. O nosso objetivo era observar a presença da sociologia tanto nas redações do Enem quanto nas provas de ciências humanas. E qual o papel disso? É juntar dados para distribuir para os estudantes, mostrar para eles o que é melhor estudar, o que cai mais. E aí a gente pode perceber uma série de coisas interessantes. Entre elas que quase todos os temas das redações, a gente pode pegar, e até muito além desse prazo que você falou, a gente pega de 2009 para cá, quando ele foi reconfigurado. Passou a ter 180 questões em 2 dias. Quase todos os temas de redação são temas sociais trabalhados na disciplina de sociologia. Violência contra a mulher, trabalho em gênero, preconceito religioso, preconceito racial. A gente trabalha em relações étnico-raciais no livro da sociologia. Então a gente pode observar que a sociologia pode ajudar muito na argumentação desses temas sociais das redações, como ajuda muito nas provas de ciências humanas. Por exemplo, você pode tranquilamente esperar na prova do Enem questões que valorizam os direitos humanos, questões que falam sobre os movimentos sociais, que defendem a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que defendem a democracia, que fala dos direitos sociais, direito à saúde, no caso o SUS. Teve uma questão no último Enem sobre isso, na prova de ciências humanas, defendendo o SUS, falando como é que o SUS é um projeto igualitário e universal. Os estudantes, vocês sabem, há lugares que não tem SUS. Nos Estados Unidos, muita gente morre em casa quando está doente, não tem dinheiro para ir para o hospital e pagar. Sim, eu cheguei até a recomendar um documentário para os alunos lá,
que é o SOS Saúde, do Michael Moore, né, que ele mostra muito bem como que funciona o sistema de saúde e até onde vão os limites dessa cidadania, né, na aula de cidadania também eu comentei com ele, até onde a gente realmente tem o acesso aos direitos e às necessidades básicas de bem-estar social, né, e realmente faz todo sentido, né. A Estela pode, por exemplo, falar do quadro que a gente fez na pesquisa que mostra a relação direta entre sociologia e os temas das gerações de 2009 para cá. Já responde até uma pergunta que está aqui. É porque as redações, como ela se mencionou um pouco atrás, as questões do Enem, elas são muito baseadas em problemas sociais, né? Principalmente de sociologia, tem uma temática social ali muito forte. E tanto que não são questões conteudistas, são de história, de filosofia, de geografia. E elas trabalham muito bem a interpretação. E às vezes, pra gente que vai fazer o Enem, eu fiz o Enem, fiz 3 anos de Enem, e a gente sabe como é difícil passar 5 horas fazendo uma prova. Com certeza. Como você, ainda mais essa reformulação que colocou linguagens e humanas no mesmo dia, como é difícil a gente conseguir se concentrar e conseguir ler. Com certeza. E às vezes algumas coisas que são facilmente respondidas, a gente fica muito nervoso por conta do tempo. Com certeza. E na sociologia, as questões, é importante vocês, estudantes, terem a noção que as questões sociologias não são conteudistas, vocês não vão ter uma percepção de eu precisava saber de alguma coisa, não tem a necessidade de um conhecimento muito prévio, aprofundado, mas por ser uma prova muito longa, a gente tem uma certa dificuldade. Sim. E aí hoje a redação também, nos últimos anos, né, a redação ela tem uma temática social aí muito forte, de problematizações, alguns exemplos são intolerância religiosa, alguns temas de redação, intolerância religiosa, intolerância, violência contra a mulher, problemas sociais que a gente percebe no nosso dia a dia e que o Enem também está atento a essas problemáticas. E aí a sociologia também ajuda nisso, de você perceber esse contexto, de você ter argumentos de autoridade, que é um ponto muito importante na redação. E principalmente um ponto que faz sim diferença na hora que você escrever sua redação e na hora que o corretor for corrigir a sua redação, um argumento sociológico ou mencionar um autor sociológico. Referências. Ele vai trazer uma pontuação maior para você. Sim. E ele vai trazer, e isso vai facilitar muito a sua entrada numa universidade, seja para o que você esteja ali visando. Com certeza. Então, olha só, Marcos, só complementando, a Estela já deu uma ótima dica para os estudantes. Então, estudou Weber com você, estudou Bourdieu, quando cair a redação, tenta aplicar esses autores. Sim, Hobbes fala. Sim. Né? Inclusive, tenta aplicar esses autores, esses conceitos. Sim, melhorar a argumentação mesmo, né? Realmente aprofundar. Isso é verdade. Eu inclusive agora estou nesse finalzinho de conteúdo, eu tenho revisto algumas provas e refeito com eles e dando algumas dicas. Então, por exemplo, como a Estela comentou muito bem, eles às vezes colocam um texto muito grande e para quem já tem o conceito, já tem o conteúdo bem trabalhado, já pode ir direto para a pergunta. Então eu fui falando isso para eles porque às vezes você já está cansado e você não tem tempo para articular o que o texto está falando. E não necessariamente o texto tem um link direto com a pergunta, às vezes ele é só uma ilustração. Então exatamente isso, as perguntas às vezes são simples, mas você fica embaralhado porque o texto é muito conteúdo. Então é uma prova também de estratégia, não necessariamente de conteúdo sociológico, né? Tem uma estratégia ali e que para quem está mais claro, já está mais próximo dos conteúdos de história, geografia e da sociologia, essa interdisciplinaridade, vai matar fácil, né? Então é uma coisa que bem legal que você tocou. E vou te falar outra coisa, quem estuda sociologia no ensino médio, no pré-vestibular, tem que fazer toda essa parte de ciências humanas, também de linguagens, tá? Faz melhor. Sim. Porque boa parte dos textos usados na prova de linguagem são de conteúdo sociológico. Com certeza. Fala de combate ao preconceito, combate ao bullying, democratização, enfim, do cinema, de uma série de contra
homofobia, valoriza os direitos, né? Direito à internet, por exemplo, uma coisa super atual. Então, isso tudo está na prova de linguagem. E a leitura, se você está, de certa forma, acostumado a trabalhar isso no teu pré-vestibular ou no teu ensino médio, você vai chegar ali e vai ler aquilo ali de forma mais rápida, vai fluir. E é uma prova que é cansativa, então você tende a fazer alguns atalhos meio dessa... crescendo o tema, pelo menos. E como eu comentei com os alunos também... Pode falar, Estela. Não, claro, à vontade. E a prova do Enem, ela é muito prática. A gente, durante o meu ensino médio, que não faz muito tempo que eu entrei na universidade, eu entrei ano passado, durante os 3 anos do ensino médio, eu fui fazendo a prova do Enem como um teste, como treineira. E aí a gente vai pegando alguns macetes e a gente vai percebendo a própria estrutura do Enem como não é esse bicho de 7 cabeças. Ela é realmente uma prova cansativa, é uma prova que você sai exausto, mas não é algo que você não saiba. Vocês estudantes, vocês não estão ali tendo uma dificuldade enorme em cima de uma questão ou de algo que você não sabe, você sabe, mas você só precisa respirar e entender que aquilo dali vai passar e que vai conseguir responder e às vezes olhar para o comando da questão, para assim perceber se você vai precisar retomar no texto ou se você vai precisar de algum conhecimento prévio. E isso vai agilizar muito o seu tempo de prova e você vai conseguir responder. E se você travar naquela questão, não fica naquela de você precisa responder aquela questão. Passa para a prova. Isso aí. E aí, depois, quando estiver mais calmo, retoma aquela que você não conseguiu, para assim você conseguir responder o máximo de questões com qualidade. Sim, com certeza. E realmente, quando eu fui colhendo algumas questões, tem questões que realmente são muito difíceis, até para nós que somos formados aqui, porque são perguntas muito específicas de algum autor muito específico. Então, às vezes, é para você realmente não fechar a prova mesmo. Então, você pula. Se você souber, ótimo. Mas já não pula. E uma outra questão também que eu acho legal é que a geografia ela tem uma área de conhecimento, a história tem, mas a sociologia ela parece que dá uma amálgama, ela parece que ela elabora um pouco melhor determinadas questões. Então, quando você tem um conhecimento sociológico, imaginário sociológico lá do Mills, você acaba conseguindo articular melhor também conceitos de geografia, das linguagens, da história, porque você vai ter uma reposição também do seu pensamento em relação àquilo, não vai ficar só tentando lembrar do conteúdo. É o que eu às vezes falo para eles. A geografia e a história é um instrumento da sociologia de análise também, né? A gente utiliza essas áreas de conhecimento para apreciação da realidade, né? Então, real. Não, e a prova, se a gente pensar o Enem, ele é muito interdisciplinar. Então, tanto é que tem a prova de linguagens, tem a prova de matemática, tem a prova de ciências da natureza, que junta biologia, física, química, tem a prova de ciências humanas, que você junta história, geografia, sociologia, filosofia. Às vezes você olha para a questão e pensa aqui, sociologia ou história? Conclui que é os dois. Exato. Que é um determinado conteúdo que cabe nas duas. Enfim, com certeza. Assim como quando a gente olha para a prova de geografia específica da UERJ, porque a UERJ é um dos poucos vestibulares próprios, né? E na segunda fase, dependendo do curso que você está tentando, então se você está tentando para ciências sociais, por exemplo, você vai fazer prova específica de história. Então você olha para a prova de história, algumas questões realmente envolvem sociologia com história, né? Questões relacionadas à população quilombola, à escravidão. Uma questão que eu vi uma vez, estratégia da população negra escrava, né, contra a dominação. Então havia escravos que se mutilavam, alguns se suicidavam, fugiam para quilombos. Eram estratégias de sobrevivência. São questões que a gente estuda em sociologia numa prova de história sobre o passado colonial brasileiro. Sim, com certeza. E tem uma vez até que a gente estava comentando, que eu acredito que eu vi isso, eu não lembro aonde agora, mas que as provas que receberam notas altíssimas na redação tiveram, acho que até a Estela também comentou aqui agora, tiveram link com conteúdos de sociologia, trouxeram
referências. Então, realmente tem essa observação também, né? De que utilizando a sociologia você engrandece, enriquece também a sua redação, tanto da UERJ, quanto da UERJ, tanto do Enem, né? Do Enem. E aí, Marcos, olha só, uma dica que a gente dá para os estudantes que vão fazer Enem. Vejam as redações nota 1000. Se você jogar no Google, redações nota 1000 UERJ, redações nota 1000 Enem, você acha. Mas, se você for no site do INEP, bota no Google assim, Enem, INEP, provas. Você vai achar ali as provas passadas. E aí você vai achar também o edital daquele ano. Então, por exemplo, Enem, esse ano vai ser ano que vem, né? Você no edital das provas, você tem lá disponível as redações nota 1000 do ano passado. É a cartilha do participante. Cartilha do participante, esse é o nome. Tem 7 redações nota 1000. E aí, o candidato que vai fazer o Enem, eu falo isso para o candidato, pegue aquilo ali e leia. Por quê? Você vai ver como que mais ou menos ela é desenvolvida. Sempre vai ter um ou dois autores sociológicos, da história, da literatura, vai ter um ou outro conceito, porque é o que a Estela falou antes, são argumentos de autoridade. Com certeza. Aquilo ali leva o teu texto para cima. Com certeza. Essa é uma das competências da redação, o argumento de autoridade. Com certeza. Ótimo. Posso falar da questão dos direitos humanos, claro. da redação? Claro. Diretamente relacionado. Claro. Muito cuidado com a questão da violação dos direitos humanos. Antigamente, tirava 0 na redação se violasse os direitos humanos. Agora você perde 200 pontos, né? Então, o que é violação dos direitos humanos? É você defender a ditadura, defender a tortura, defender a castração química, coisa desse tipo. Então, por exemplo, casos de redação zerada na época, em 2015, na redação que o tema era violência contra a mulher. O candidato escrevia lá que quem cometeu a violência contra a mulher merecia morrer. Isso é uma violação aos direitos humanos. Ou que o sujeito precisava apanhar, coisas assim de senso comum, violento, caso de violência, é violação aos direitos humanos. Então, muito cuidado para não escrever coisas desse tipo e atualmente não vai zerar, mas perderia 200 pontos na redação. Sim, tentar fugir da moral, né? Tentar fugir do aspecto crítico moral e sim sociológico, científico, analisar o fato de forma científica e sociológica, né? A gente, como falo para vocês, a sociologia é uma ciência, né? Então, justamente, você vai moldando e melhorando a sua argumentação, retirando-se, se afastando do evento para analisá-lo, né? Que outra dica? O último parágrafo das redações do Enem é uma intervenção. Ele sempre pede uma proposta de intervenção, ou seja, você propor alguma coisa para que aquele tema ali seja levado à frente, enfim, para que aquele problema social trabalhado na redação seja resolvido, né? Ou como a do ano passado. No ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, uma proposta para que isso aconteça. A sociologia ajuda muito a pensar essas questões, né? Ou seja, tanto no sentido de cobrar do Estado, cobrar que o governo faça, resolva o problema, né? Ou crie, no caso, acesso para mais pessoas ao cinema. Então, quer dizer, recorrer ao Estado é fundamental, mas também as pessoas agirem, organizarem movimentos de luta, né? Aquela defesa forte das suas agências. Então, esse tipo de argumento, esse tipo de intervenção é muito válido. Sim, entender o sentido do movimento social, né, das lutas pelos direitos, pela cidadania, com certeza. Então, sei lá, como que uma comunidade pequena pode fazer uma articulação com o governo local para criar uma sala de cinema e puxar aquilo ali de forma mais barata possível para as pessoas irem ao cinema. É uma forma de democratização do acesso, né? Ou seja, é uma coisa que parte da população junto com o Estado para fazer aquilo ali. Então, na tua argumentação, você pode escrever assim, isso é uma intervenção, uma coisa que a sociologia defende, esse movimento partindo de baixo, partindo das pessoas. E no caso da UERJ, geralmente eu quando fiz já faz um tempo, mas eles faziam um recorte, um link entre dois autores, né? Era um autor falava uma coisa e outro autor falava outra. Na época, acho que era um defendia a ideia de time is money, né? Tempo é dinheiro, e o outro defendia a ideia de que a relação de trabalho não deveria ser assim tão utilitária. E no caso, desde o médico, de alguém que quer fazer medicina, até alguém que quer fazer lá a área das humanidades,
tem que saber articular conceitos como esse também. Então a UERJ eu percebi que ela tem uma diferença do Enem, porque eu acredito que ela não tem essa intervenção, ela é um pouco diferente, né? Se vocês puderem falar um pouco melhor disso também, como que é a redação da UERJ, porque ela realmente, eu lembro que tinha isso, né? Essa saber fazer uma reflexão entre dois autores, entre dois pensamentos, né? Fez recentemente, né, Estela? A prova da UERJ, né? Fiz. Como é que A foi prova nessa? eu fiz em 2018. Uhum. É o terceiro ano do ensino médio, é o ano que você entra no mundo dos vestibulares, aí você faz todos os possíveis, e o da UERJ foi um desses que deu certo. E aí, contando uma experiência pessoal, mas também é uma visão de hoje como uma estudante da graduação. A prova da UERJ ela é muito interdisciplinar. Isso não. O Wallace falou de ter essa disciplinaridade na prova do Enem, mas na UERJ a gente não tem. A gente não consegue perceber na prova de qualificação questões que a gente vai dizer assim, não, aquela questão ali é pura e simplesmente história. O que acontece um pouco no Enem. Na UERJ é um conteúdo que, em grande maioria, a prova é muito interdisciplinar, então a gente então vai acionar conhecimentos de diversas áreas para você tentar entender. E isso é uma dinâmica também do próprio processo escolar. Hoje no ensino, grandes escolas têm ensino interdisciplinar muito próximo e realmente como um cotidiano, e a prova da UERJ é assim. Então, é uma pequena diferença que o Enem também tem se tornado cada vez mais interdisciplinar. E às vezes, para um modelo tão fechado de ensino, é um pouco difícil a gente perceber essas pequenas nuances. Na prova que eu fiz em 2018, a minha redação, se eu não me engano, era sobre um livro, e a gente também tinha que discutir em cima desse livro matemática social. E não tinha proposta, se eu não me engano, não tinha proposta de intervenção, que nem o Enem tem. Inclusive, Eu acho que não tem não, né? Inclusive o Enem. No vestibular da PUC também, por exemplo, não tem proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção na redação do Enem, eu acredito que ela seja uma das especificidades do Enem, e que a gente tem que ficar bastante atento para não confundir, porque dependendo de banca, dependendo de processo seletivo, a gente perde muito ponto. Com certeza. No vestibular da PUC, eu perdi ponto porque eu coloquei uma proposta de intervenção que não podia estar. Então, a gente precisa estar um pouco atento com isso. Perfeito. E na redação da UERJ, a redação e a prova também específica da UERJ, ela tem pontuações diferentes. Por exemplo, eu fiz para ciências sociais. A minha pontuação, eu tinha que ter uma pontuação maior em história do que eu teria que ter em geografia, e acredito que na redação também. Então a gente tem que ficar atento nos pesos, né? Nos pesos. E a redação da UERJ é muito parecida com a redação do Enem. Você tem que desenvolver um problema social, você tem que desenvolver um argumento em cima daquilo que comprove esse seu posicionamento, seja esse posicionamento contrário ao que ele está afirmando, ou seja a favor, e você vai ter que acionar mecanismos de argumentos de autoridade que a sociologia traz muito bem, e de análise social também, e que você vai. E não é também um bicho de 7 cabeças, não é. É tudo, vestibular é muito prática, é muita atividade, é você perceber que essas provas têm um formato de receita de bolo. Treinar muito, né? É isso. A professora de português dele, inclusive, treina demais, né? Todos os professores de línguas lá da pré-vestibular, o tempo todo fazendo redação, para eles ficarem cobra criada. Ou seja, só para resumir, enfim, tentar concluir isso que a Estela falou, o que tem de parecido nas redações? Normalmente os temas são sociais, usar argumentos de autoridade é importante, né? Você sempre mencionar algum autor, algum conceito, respeitar os direitos humanos,
tentar ser coerente na tua ideia, ter um início, meio e fim claro, que é fundamental. E o que tem de diferente? A redação do Enem pede uma intervenção no final, e a da UERJ, da PUC, por exemplo, né? A PUC já é pelo Enem. É uma análise, né? Mas a PUC também tem um vestibular próprio. Ainda tem vestibular próprio. Tem. Junto com a UERJ, um dos poucos aqui no Rio, acho que só as duas universidades. Né? E aí nessa redação da UERJ você só retoma o que você falou. E aí você faz um breve resumo dos pontos principais que você pontuou e você finaliza, assim, em toda a estrutura de propósito de intervenção que o Enem pede. E o legal também que na prova da UERJ tem, depois da primeira fase, né, que são aquelas 60 questões, você passando com o conceito, você chega na sua área de conhecimento. Então, quem escolheu as humanidades vai fazer justamente, acho que história, geografia, né, fica variando entre português e tal, mas então já é um lugar de conforto. Então, eu lembro que quando eu passei para a segunda fase, já para ciências sociais, eu achei até, assim, não vou também ser ufanista, mas eu achei legal a redação, eu achei realmente uma redação com um tema que na hora que eu olhei, eu falei, nossa, muito legal a reflexão. Eu lembro que me marcou, não lembro especificamente, mas eu lembro que me marcou. E realmente ela parece ser uma prova mais legal de fazer do que o Enem, que tem uma pegada um pouco mais de resistência, mas que vocês que já estão treinando, não vai ter muito mistério não. Assim, a gente está falando isso porque vocês já sabem mais do que nunca, mas a UERJ ela tem esse quê de quando você vai para a segunda fase, você já está numa zona de conforto um pouco dos conteúdos ali, né? Então acho que tem esse lado bem legal do vestibular da UERJ, que é propositivo, é um vestibular que tenta justamente não ser algo também muito desgastante, porque o Enem foi uma proposta positiva, bacana de universalização do vestibular, mas a UERJ ainda tem um quê de um vestibular mais próximo ali, de tentar realmente filtrar o conhecimento e da área que você quer trabalhar, da área que você quer cursar lá na UERJ, né? Então realmente o bate-papo nosso também em torno do vestibular da UERJ, né? E continuando um pouquinho para a gente avançar, eu queria saber de vocês assim, em torno da questão das cotas, né, que é um assunto muito forte, aí todo mundo sempre comentando, e eu queria saber um pouco de vocês como surgiu, né, e como funciona os sistemas de cotas, e um pouquinho nesse sentido. Atualmente, tá bom, as cotas na UERJ existem desde 2003, né? Atualmente, 45% das vagas são destinadas para o sistema. De forma, 20% para alunos que vieram da rede pública, outros 20% para candidatos autodeclarados negros, né, ou indígenas, e 5% para algumas outras categorias, né, filhos de policiais civis, motos ou bombeiros, acidentados ou mortos em combate, enfim. E a gente fala muito sobre o sistema de cotas, inclusive no outro projeto de extensão que eu coordeno, que o Marcos fez parte, a gente fala muito disso nos colégios. A gente está sempre estimulando que o estudante veja o ensino superior, veja a UERJ com muito carinho, como uma possibilidade de mobilidade social, inclusive. Eu, particularmente, tive uma infância difícil e estudar foi um caminho que eu consegui, via um movimento social, que era pré-vestibular para negros carentes, que existe até hoje, só que hoje existem vários pré-vestibulares comunitários, né? Então, o ensino superior e ter um trabalho de nível superior, para mim, era a possibilidade de mobilidade social, de melhorar de vida, né? Então, a gente fala muito dos estudantes sobre esse caminho possível. E, agora, tem algumas questões específicas do sistema de cotas. É a renda per capita, por exemplo. Então tem que ter uma renda que atualmente é de um valor de R$ 1.405,90 por pessoa na família. Né? Então, isso é o limite, não pode ter acima disso. Agora, hoje o sistema de cotas da UERJ, para quem entra pelo sistema, seja os estudantes vindos da rede pública, seja os estudantes negros, eles têm uma relativa condição de sobrevivência na universidade. Tem a bolsa permanência, R$500 por mês, tem um bandejão, né, com almoço, R$2. Agora tá parado por conta da pandemia, né? Bem bom, inclusive. Mas agora que o ensino remoto começou, os estudantes cotistas receberam uma bolsa, eles receberam um chip para poder ter acesso à internet, né?
Mais o que? Tem acesso ao bilhete único Universitário. municipal, Uhum. né, para se deslocar pela cidade. Tem acesso ao material didático doado, se não me engano, anualmente pela universidade. Xerox também. Do curso. Uhum. Xerox gratuito também. Xerox gratuito. Ou seja, algumas condições para esses estudantes se manter na universidade, porque a universidade é cara. Sim. A gente tinha sempre aquele pensamento, a universidade é uma coisa para rico, é uma coisa que só rico entra, porque é muito caro se manter lá dentro. E efetivamente alguns cursos são até muito mais caros do que outros, por exemplo, medicina, odontologia, os livros são muito caros, direito um pouco menos. Outros cursos você vai depender menos de livros caríssimos, de instrumentos práticos, por exemplo, odontologia, o estudante precisa comprar vários utensílios para treinar, né? Mas enfim, então a universidade tem dado alguma condição para o estudante se manter, né? Se manter na universidade. Sim. Isso é uma coisa que a gente elogia na UERJ. Ainda tem a questão do posicionamento, né? Também a UERJ é próxima dos trens, do metrô, né? Voltou aí. Nada, que isso. Sem problema. A UERJ fica perto do estádio Maracanã, então é acesso ao metrô, é acesso de trem. Então, quer dizer, não só a localização, mas essa estrutura que a UERJ criou para os estudantes de cotas modificou inclusive o perfil da UERJ. A UERJ, quando eu entrei em 2002, era muito mais, era uma universidade mais branca, mais elitista. Hoje é uma universidade mais diversa do ponto de vista racial, uma universidade mais diversa, inclusive do ponto de vista da renda, tem mais alunos pobres, carentes, e pelo sistema de cotas há essa estrutura, cria um pouco essa estrutura para o aluno se manter. E às vezes tem o pessoal... Tem o ProIniciar também, né? Sim, perfeito. O ProIniciar, claro. Que é o Programa de Iniciação Científica, né? Ou algumas siglas sim, mas o ProIniciar, ele é um departamento, ele é um ciclo da UERJ, que ele está ali focado no assistencialismo e também de trazer os estudantes cotistas e bolsistas para a inserção da vida acadêmica, com atividades, com pesquisas, com projetos visando também a inserção desses alunos no meio acadêmico, porque hoje você ser estudante de uma universidade não é só você ter uma graduação e você está habilitado para você dar uma aula, para você ser um engenheiro, você ser o que você deseja. Mas é também você entender qual é esse mecanismo qual é esse mundo acadêmico que a gente tanto fala, qual é esse mundo intelectual que a gente vê tanto na grande mídia, quem são esses pensadores, esses professores universitários, e é um local em que a gente não tem essa base no ensino médio. O ensino médio, ele em muitas escolas e no sistema que a gente tem hoje, ele é pura e simplesmente para te fazer chegar ao ensino superior, sem necessariamente preparar e você ter uma noção do que é estar dentro de uma universidade, o que é participar de um processo de iniciação científica, o que é participar de uma pesquisa. E o ProIniciar é um programa para esses estudantes bolsistas, que é os cotistas, para entender como é e te auxiliar, para você ter uma caminhada acadêmica muito melhor preparada e não simplesmente estar ali por si só. Estela, ProIniciar tem, por exemplo, o estudante de engenharia pode fazer reforço de matemática, ProIniciar viabiliza isso, pode fazer curso de língua, o estudante pode entrar em projetos de pesquisa, tipo IC, ou de extensão. Então, para iniciar, cria, de certa forma, a estrutura de atendimento ao estudante ali dentro da universidade. Pois eu lembro quando a gente trabalhava no projeto, muitas vezes os alunos ficavam em dúvida por conta de chegar na universidade, como é que eu vou conseguir cursar, eu não conheço ninguém, achar que é um métier muito já de patotinha, quem conhece quem. E o que a gente conversava muito era isso, a universidade, ela é um universo de conhecimento, de áreas que você pode atuar. Então, quando você entra lá dentro, você vai conhecer pessoas em projetos, você vai ser chamado para uma bolsa de uma iniciação científica ou de uma extensão. Então, lá dentro você entra no mundo acadêmico. Às vezes a gente tem essa tensão, eu vou entrar como sistema de cotas, eu vou estar entrando de uma maneira mais fácil. Não, pelo contrário, quando você entra lá dentro, no geral, os alunos cotistas vão
passam com notas altíssimas, porque justamente abraçam como uma oportunidade única de acesso à biblioteca, de acesso ao esporte. Então, lá dentro você se torna um estudante acadêmico e possivelmente um profissional. Então, não fiquem com esse medo de, será que aquilo é um espaço para mim? É um espaço para vocês? Sim, com certeza. Inclusive, a universidade precisa de setores gerais da população para que ela some e se torne realmente um universo mais abrangente, mais democrático e plural, né? Então, realmente, a universidade precisa de vocês que estão vendo aí e fazendo pré-vestibular para que ela se torne cada vez melhor, né? E mais uma vez democrática, né? Cabe todo mundo na universidade. Cabe todo mundo, tem espaço para todos, com certeza. Com certeza. Ela é muito acolhedora, né? Você tocou a questão plural, né? A diferença. A UERJ, a Universidade Pública, de modo geral, elas aceitam a diferença. Com certeza, com certeza. Cabe todo mundo. Uhum. Então, Inclusive, a gente apoia muito o estudante, enfim, não só porque a gente é da UERJ, mas claro. é uma universidade especial. Né? Sempre falei com eles lá, a primeira vez que eu me apresentei para eles, eu já falei para isso, não é porque eu sou da UERJ que eu defendo ela, não, porque realmente mesmo se eu não fosse da UERJ, às vezes quem não é da UERJ conhece a UERJ, fica estupefato com a ideia do que é a UERJ, do que significou para uma população do Rio de Janeiro, a posição que ela ocupa na região, quando a gente está falando de segregação espacial com vocês, a posição que ela ocupa é uma posição mais à Zona Norte, então atende também à Zona Oeste, Zona Norte, pessoas até um pouco de fora também do Rio de Janeiro, do município, né? Então, agora, a UFRJ particularmente tem alojamento, a Rural tem alojamento. Quando eu estudava no PVNC, na minha cidade de Petrópolis, a gente tinha muito medo de ir para a UERJ porque não tinha acolhimento. O acolhimento que hoje tem pelo sistema de cotas, né? Essa bolsa, mas... Então, muitos colegas na época iam para a UFRJ porque lá tinha um alojamento. Às vezes a pessoa não conseguia alojamento de início, ficava no quarto agregado com outro colega. Era muito comum isso. Que já faz parte da universidade, sim, né? Essa troca também. Sair de casa, ir para... Todo mundo que entrou na universidade comigo, alguns antes, outros depois, na época do pré-vestibular comunitário, eu fiz PVNC em 2001. Todo mundo hoje está com a vida melhor, em termos econômicos, né? Ninguém ficou rico, naturalmente, mas ficar rico no Brasil é muito difícil. Tem que ter uma herança, ou... Enfim, essa ideia de que a riqueza para tudo é um mito, né? Pois é. Sim. Mas a mobilidade social, ela vem. E a gente já até está comentando um pouco do projeto, eu ia falar sobre isso, mas a gente já está comentando um pouco do projeto, né? Que é o que o Wallace, é o projeto de extensão de Sociologia, Juventude e Cidadania, que levava para os colégios discussões como essa que a gente está tendo aqui também. E me surge um exemplo muito legal, uma vez que a gente estava lá, eu sempre comento isso, um aluno, por exemplo, que falava que não queria fazer universidade, não precisava, não sei se o Wallace se lembra, e porque ele queria assumir uma pizzaria, e que ele já ia assumir uma pizzaria, então ele não precisava de fazer universidade. E ao longo da conversa, ele foi notando que a universidade era um espaço para ele, e que um dos cursos que se encaixaria perfeitamente no projeto de vida dele era administração, que ele não sabia que a administração poderia ser uma área de conhecimento para ele, porque alguém que tem um conhecimento superior ali de administração, de gestão, tende a ter um melhor negócio, tende a ter uma melhor qualidade de vida e outros mais. Isso são, inclusive, provados por estatísticas que o Wallace a gente também apresentava nos colégios, os dados das pessoas que atingiram o ensino superior e conseguiram, mais uma vez, como ele falou, essa mobilidade social, ficarem em estágios melhores muitas vezes do que seus pais, do que seus avós, né? Então mudaram a sua realidade e acabaram mudando dentro de casa também, trazendo novas reflexões, novas experiências, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Quando você entra na universidade, às vezes você é o primeiro da tua família a entrar, não é só a tua vida que está criando outro caminho, as pessoas que estão ao teu redor. Com certeza. Né? São teus filhos futuramente. É um irmão que ser estimulado. Você vai criando a cultura da educação, uma cultura que valoriza a ciência, que rechaça, enfim, certas balelas de senso comum. Sim. Então, tem um impacto enorme, não só naquela geração, como na geração futura. Sim. E, Wallace, o que você sentiu assim, nessa experiência, o saldo que você tem aí para esse projeto seu? O que você tem de experiência, algo que você queira comentar aí para os alunos?
É, bom, aqui a gente falou de tanto de alguns achados do projeto de pesquisa, que sociologia, relação à sociologia com o Enem, e agora, nessa reta final, a gente está falando mais sobre o projeto Sociologia, Juventude e Cidadania, que desenvolve atividades nas redes estaduais, né? Uhum. Gostaria até de pedir se tu faz propaganda do nosso Instagram, porque na impossibilidade da Claro, gente ir aos colégios, com né, certeza. Estela? Agora a gente está, Sim. a gente criou um Instagram, um Facebook, estamos fazendo Tá várias muito ótimo, tá postagens, muito legal. fizemos uma agora, semana passada, valorizando o SUS, falando SUS que a gente não conhece, a gente não se dá conta de como o SUS está na nossa vida o tempo Uhum. todo, né? Sim, Uma emergência, tomando uma vacina da gripe, sim. daqui a pouco vacina do corona. E vocês fazem umas Se tirinhas, não né? fosse o SUS, tu ia ter que pagar. É, A gente reclama, que o SUS não funciona. Ok, tem problemas, vamos cobrar dos governantes para melhorar o para SUS. melhorar. Mas jamais falar em privatizar ou acabar com ele. A questão não é o fim, né? É melhorá-lo, né? Nunca, Exatamente, né? não está em pauta o SUS existir ou não, né? Sim, melhorá-lo, né? Sim. E esse projeto de extensão, a gente realiza muitas atividades nos colégios, a gente debate vários temas, combate aos preconceitos, valorização dos direitos humanos, o que são, né, os direitos humanos, meio ambiente, valorização do meio ambiente, que é muito forte atualmente, tem a ver com o Enem, né? Eu falei que o Enem fala muito de movimentos sociais, todos eles, movimentos trabalhadores, movimento feminista, movimento de sem terra, movimento ambiental, são temas recorrentes no Enem. Uhum. E a gente espera que, assim que a gente tiver a vacina, a gente voltar para o presencial, a gente possa ir no teu vestibular. Com certeza, com outros certeza. colégios. Uhum. A gente tem falado muito, né, no segundo semestre do ano passado, até o final do ano, a gente foi muito nas escolas falar sobre a UERJ, sobre o sistema de cotas, falar dos cursos. A UERJ tem tudo quanto é tipo de curso, né? Impressionante. Sim, E diversos campos também, né? Também. É Não verdade tá falar esse isso. no Maracanã. Sim, Ele perfeito. tá na Baixada, em São Gonçalo, Sim. em Petrópolis. Petrópolis há pouco tempo, é verdade, arquitetura. Petrópolis. E também eu acho que a possibilidade da UERJ estar em tantos lugares e essa expansão da universidade faz com que ela seja ainda mais popular, seja mais diversificada. O que a gente não vê tanto na UFRJ, não, acho que não tem a mesma quantidade de campos, a UERJ tem. E acredito que isso também influencia muito nas escolhas dos estudantes. É uma universidade incrível, gente. Sendo clubista. E legal que o projeto ele também criava uma ponte, né? Porque às vezes a gente sente isso, que a sociedade se sentia afastada da universidade. Muitas pessoas, a gente até comentava isso, passava na frente do Oeste, o que é aquilo ali? Não sabia que aquele campus era de uma universidade. Então, de uma maneira, o projeto ele aproxima de pessoas. E uma coisa que era interessante que a gente conversava era que quanto mais afastado o colégio, menos os alunos sabiam da possibilidade de entrar na UERJ, né, nos vestibulares, fazer vestibulares, e essa ideia de ascensão social. E mais próximo da cidade, eles já sabiam um pouco mais. Então a gente até brincava, parecia um Wi-Fi do Rio de Janeiro, né? Chegavam numa região mais longe, eles já não estavam pensando em vestibular, e quando a gente chegava lá, eles já mudavam ideia e né, acreditavam, realmente faz sentido, né? E a gente ia às escolas falar dos outros temas, antes da gente começar a falar desse tema específico da UERJ, e os estudantes perguntavam, né? Porque a gente sempre leva os estudantes da licenciatura juntos com a gente. 5, 6, às vezes até mais. No final a gente estava com 10, né? Em cada visita. E aí os estudantes do colégio estavam perguntando pra gente, como é que é lá na universidade? O que vocês fazem lá? O que vocês estudam? Como é que é isso? E as pessoas ouvem muita besteira sobre a universidade, né? É lugar de balbúrdia, é lugar que o pessoal vai falar com uma maconha, umas coisas que não tem nada a ver com a realidade, né? É um lugar que se estuda muito, se faz amizade, se debate uma série de temas, se desenvolve movimentos políticos, mas políticos no sentido de cobrar melhoria para a universidade, de pensar soluções de a balbúrdia é minoria, como sempre, né? É ínfima. Balbúrdia vai ter em qualquer lugar e na universidade ela é ínfima. No geral, ela é um conteúdo de trabalho, pessoas que estão ali empenhadas para isso, né? Como qualquer ambiente de trabalho que você vai participar, qualquer espaço, vai ter sempre a balbúrdia, vai ter sempre quem não está interessado, né? Mas falar assim da universidade é uma forma de também tentar atacá-la e ao longo do tempo desconstruí-la e sucateá-la. E o que a gente tenta fazer também com esse projeto muito legal do Wallace é justamente discutir e levantar um pouco a autoestima também, não só dos licenciandos,
como também os alunos por a ideia de a universidade ser realmente um mecanismo de mudança social. E também os técnicos, também, os cursos técnicos, no geral, o aperfeiçoamento da sua mão de obra, da sua qualidade, do seu conhecimento, é algo que tem que ficar na mente de vocês. Quanto mais qualificados vocês estão, melhor vocês podem estar socialmente, né? Garantir empregos e outros mais, né? Me entristecia muito na época da crise terrível do Estado, a gente chegou a ficar 4 meses sem salário, o UERJ estava fechado, e às vezes a gente via comentários, porque o lixo ia crescendo, né, lá na parte de estacionamento, e às vezes a gente via comentário na internet, pessoas falando assim, vende logo isso daí, transforma no lixão, e é muito interessante porque o sujeito que tem dinheiro para pagar uma universidade privada, para ele a UERJ existir ou não, tanto faz, né? Agora, a universidade, ela é principalmente do povo, ou seja, é de quem principalmente não tem condições de pagar uma universidade privada. Tem, né, na universidade oportunidade de melhoria de vida, de mobilidade de vida. Agora, uma sociedade muito desigual como a nossa, às vezes quem está no topo não tem muito interesse de que o pobre cresça, evolua. Claro. Isso é uma verdade. Aqui a gente sempre comentava aquele filme, né? Lembra? A Que Horas Que Ela Volta também, aquele filme da Regina Casé, que era genial, porque afinal de contas o filho dela ia fazer o vestibular, ele não passava, mas tudo bem, ele ia fazer um intercâmbio naquele ano, enquanto o filho da empregada, quando passa, a filha da empregada já incomodou de alguma maneira. Então tinha o que também de o quê? De certa forma, quem tem acesso, né? Quem está mais bem posicionado economicamente na sociedade, já é um caminho natural. Vou fazer um ensino superior, ou vou fazer um curso técnico, ou vou me aperfeiçoar porque eu vou ganhar melhor. E às vezes quem está na população mais trabalhadora, que o pai não fez no ensino superior e tal, pensa que não preciso de universidade não, vou trabalhar que nem meu pai. E aí às vezes perde, e a desigualdade continua muitas vezes por esse aspecto também, que é muito bem pensado para que as pessoas fiquem estagnadas na posição social que elas estão, né? Sim. E aí você tem a reprodução dos mesmos grupos no poder. Né? O Estado do Rio de Janeiro mostra bem isso. Muda o político, a estrutura é a mesma. Pois é. É sempre as mesmas pessoas lidando, né, suas relações empresariais com o Estado. Pois é. Então, enfim. Acho que vale também mencionar o programa do COART, que é que tem algumas oficinas de teatro, de dança, até de esportes mesmo, pois é, para a população externa da UERJ. As pessoas podem fazer inscrições no COART, no período que abre, tem um valor que você paga, que é o valor pelo semestre, da atividade que você for fazer, e você tem acesso, e isso também às vezes não é divulgado, né? Então a gente pode ter um acesso à universidade sem necessariamente ser estudante dela, ou ter um vínculo ali, sendo professor, sendo um terceirizado, mas apenas por você morar ali no entorno, você ter o conhecimento dessa oportunidade, te traz uma visão e eu acho que é uma aproximação muito grande entre a universidade. A própria UERJ Sem Muros, né? Sim, a UERJ Sem Muros. Falou do COART, pode falar do LICOM, o programa de língua, tem inglês, francês, alemão, espanhol, aberto gratuito, pois é. É um valor pequeno que paga. Tem uma taxa. Acho que 1 ano e meio, 2 anos, né? Aberto todo mundo. Com certificado, pois é. Eu recomendo todo mundo, entra na página da UERJ, navega por ali e vê o que tem. Ou então nas redes sociais da UERJ também. Sim, a rede social, Facebook. Quem tem interesse, quem vai fazer vestibular agora, dá uma olhada, vai lá no site da UERJ, ou bota no Google, vestibular UERJ. Aí entra lá, pode ver os dados estatísticos, pode ver as provas antigas, tem um mar de coisas ali sobre eu posso até disponibilizar o link para vocês também quando disponibilizar o vídeo, porque também é legal ver como que é a porcentagem de quantos pontos você tem que atingir quando você é um cotista também, né? Porque a gente até apresentava isso para eles, mas é muito conteúdo, porque são muitos cursos, mas cada curso tem os seus pesos, então quantos pontos você tem que atingir quando você é cotista para passar, as reclassificações, então tem 2, 3 reclassificações, então às vezes você não passa de primeira, mas logo após você passa, então realmente não desistam por conta da situação toda que a gente está vivendo, porque é um espaço que está esperando por vocês, né?
quando eu fiz vestibular, lá no PVNC, o nosso medo era não ter capacidade. A gente, eu tive ensino médio muito ruim, eu não vou conseguir entrar na universidade, não. Quando você olha a pontuação que precisa, você justifica isso. Com você certeza. vê que, na verdade, não é tanto. Quer dizer, só você realmente tem que estudar. Claro. Agora, um pouco de estudo, um ano pré-vestibular, você torna-se capaz de concorrer a muitas e a prova é só um método de fazer você entrar lá, porque a prova não significa que ela resume o que você sabe. Ela, às vezes é um momento de tensão, você está passando mal, faz a prova, não consegue uma pontuação muito alta, mas quando você entra lá dentro, você corre e consegue pegar o conteúdo, consegue avançar, então também não se sintam desestimulados caso vocês não consigam muitos pontos, porque quando você chega lá dentro tem tempo para você recorrer à biblioteca, a outros conteúdos, a monitorias. Então também a prova ela é só uma etapa, ela é só um método de você entrar naquele espaço, né? Ela não é uma... Pode falar. Olha seu campeonato brasileiro de pontos corridos. Exatamente, Pois é, não significa que um time que ganha, necessariamente ele está sendo melhor, né? Às vezes ele deu sorte na pontuação e vice-versa, né? E é uma angústia muito grande quando a gente está fazendo vestibular com a redação. Às vezes você está ali escrevendo e você acha que aquela redação tem que ser a melhor redação da sua vida. E ela é apenas mais uma que você vai fazer. E apenas ela não é a melhor redação, ela Com não certeza. é o melhor instrumento que você vai ter, mas ele vai ser. A gente precisa internalizar que esse vai ser um instrumento que eu vou conseguir atingir para eu apenas passar, por mais uma fase e que ao longo da minha vida, tanto da minha vida acadêmica quanto da minha vida pessoal, eu vou aprimorando os meus textos, eu vou aprimorando o meu conhecimento e a gente não ter essa ansiedade de, na idade que a gente está, seja ela qual for, a gente ser um expert, a gente ser uma pessoa, um super intelectual, uma pessoa super estudiosa, porque processos de aprendizagem, são processos de conhecimento, de amadurecimento, e que todo mundo consegue, a gente consegue. Com certeza. A Estela comentou a questão da idade, eu não sei se você tem alunos, você tem apenas alunos mais novos, ou não, tem vários. Legal, porque a universidade é um lugar plural também nesse sentido. Com certeza. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, já tinham 2, 3 filhos e voltaram a estudar tarde, eram para entrar na universidade, enfim, então é um espaço também para... E é um somatório, inclusive, das experiências, às vezes, que a pessoa teve no passado também. Então, realmente, eu percebi muito isso. Às vezes, a pessoa mais velha entra lá e traz também uma outra bagagem de experiência. Então, absorve o conhecimento de outra forma. Inclusive, ao conversar e ao trocar isso com alunos mais novos, também soma com experiência do seu cotidiano, determinadas ideias que o aluno mais novo tem. O mais velho, talvez, traz uma realidade do seu cotidiano. Então, é uma troca realmente muito positiva. É um lugar muito plural que está aguardando vocês lá, gente. E aí eu vou finalizar, por a gente não ficar muito tempo e não cansar os alunos também, que não sabe como é que é. Queria agradecer vocês imensamente, assim, foi muito legal. Obrigado pelo privilégio aí, Wallace, mais uma vez. Tá? Eu acredito que possa somar muito. A Estela, é um prazer também te conhecer virtualmente, posteriormente a gente se conhece ao vivo. E muito legal, espero a gente poder somar. E realmente, quando surgiu uma possibilidade da gente levar o projeto e essa discussão lá pro pré com o pessoal, pode ter certeza que eu vou convidá-los também. Falou? Agradeço, Marcos. Agradeço a você, agradeço a Estela. Um abraço a todos os teus alunos, alunas. E quando a gente retornar presencial, nós não só desejamos ir até o pré-vestibular, como levá-los até a universidade. Com certeza. Levar os estudantes das escolas e dos pré-vestibulares que a gente desenvolve atividade, levá-los ao UERJ para conhecer de perto a realidade. Obrigado, perfeito. Boa sorte a todo mundo e estamos aí, precisar. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu vou